Oi, pessoal! Eu vim gravar hoje no sábado, porque hoje eu estou fazendo uma visualização do que aconteceu na minha semana, né? Se deu certo essa questão de colocar o estudo das 7 às 8 ou não. Então, conforme eu havia dito para vocês no vídeo passado, eu inseri numa ação casada, né? No meu bloco despertar, junto com o terço, a esteira, café e banho e depois os estudos das 7 às 8, porque eu conseguia inserir este horário de estudos na minha rotina. Então, na segunda-feira deu certo, terça-feira eu já tive um imprevisto, eu tive que estudar das 7 às 7h45. Na quarta-feira eu não tinha programado estudar pela manhã, mas como eu já estava naquele ritmo, eu quis estudar. Então, o que que eu fiz? Eu reduzi o meu período de café e banho e comecei a estudar das 6h45 às 7h20, porque eu tinha um compromisso 7h30. Dava tempo, né, de chegar, porque eu já estava pronta. Na quinta-feira, eu consegui estudar das 7h30 às 8h. A proposta era estudar das 7 às 8h. E na sexta-feira, eu consegui estudar das 7 às 8h. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ver quais foram os problemas. A quarta não foi um problema, ela foi um plus. Mas, em contrapartida, eu tinha programado de assistir uma aula enquanto eu esperava minha filha numa atividade das 17h30 às 18h30 e eu acabei não assistindo essa aula porque eu tive que fazer algumas coisas no centro. Então, o que que eu concluí? Não devo colocar nada neste horário, porque esse realmente é um dia que eu uso para levar ela na atividade e no tempinho que eu tenho, eu faço as coisas que precisa da semana no centro. Dá para deixar esse estudo na quarta um pouco reduzido, das 6h45 às 7h20, que deu tempo. Basta eu ser um pouco mais sucinta ali na parte do café e do banho. Eu acho válido para não perder a rotina de estudos na semana. Na quinta-feira, o meu problema das 7h30 às 8h não foi no bloco despertar, foi no bloco encerramento. Por quê? Porque minhas atividades de roupa, de não de organização de vestuário, essa eu sempre faço à noite. No outro dia eu já tô com o meu vestuário pronto para o dia seguinte, que aí é uma tarefa que eu não preciso pensar na manhã e não vou gastar tempo com isso. Mas a questão das roupas, de lavar roupas, eu sempre utilizo o período da noite. Só que como na quarta é um dia que eu chego mais tarde em casa, eu acabei ficando cansada e eu não quis fazer a parte das roupas na quarta à noite. O que que aconteceu? Ela foi para quinta pela manhã e acabou atrapalhando o meu estudo, né? Claro que antes, quando eu não estava estudando, era bem tranquila essa minha parte da manhã e eu sempre procurava fazer no bloco encerramento. E se não desse, eu deixava para o bloco despertar, porque não estava me atrapalhando. Mas quando a gente quer colocar uma atividade cognitiva que depende de um foco total, é bom colocar pela manhã. Então, uma atividade que é só de ação, uma coisa que vai ter todos os dias para fazer, como cuidar da roupa, cuidar da louça, é bom colocar nos horários que você não tem, você já está cansada, você não precisa ter uma atividade cognitiva boa. Por que que a gente faz isso? Por quê? Porque essa 1 hora de estudos, às vezes, equivale a 3 horas de estudo de uma pessoa que levanta o tempo todo. Porque nessa 1 hora de estudo, a gente não vai levantar. A gente vai estar com o nosso potinho de caneta na nossa mesinha. A gente vai estar com a sua garrafa de água na mesinha. Agora eu não tô porque eu só vim aqui gravar, né? Não estou estudando. Então, este horário vai ser um horário que você não vai levantar, você vai sentar, é um horário que a casa não está em atividade. Bom, eu consigo das 7 às 8. Se você não consegue, coloca antes. Ah, não, minha filha acorda às 7, então estuda das 6 às 7. É tudo uma questão de organização de acordo com a sua rotina. O bom nesse horário da manhã, essa 1 hora de estudos, é quando você não tem movimento na casa, alguém não vai te chamar. Então, neste momento, eu coloquei das 7 às 8, mas antigamente, até para esse concurso último que eu passei, eu estudava das 5 às 7, porque era o horário que estava todo mundo dormindo. Então, tudo vai de acordo com a sua rotina atual. E não quero dizer que hoje eu estou estudando das 7 às 8, que amanhã eu não vou ter que trocar. Se não está funcionando, você vai trocar e vai trocar até funcionar. Então, é assim, é um teste. A primeira semana é um teste. O que que eu deveria fazer?
Esses 30 minutos que eu me propus a estudar, que eu perdi essa semana, eu deveria ter pago esses 30 minutos no sábado. Mas, como é minha primeira semana, eu ainda estou ajustando, aí ficaram coisas para mim fazer em casa, eu acabei não pagando esse estudo no sábado. Mas também eu estudei na quarta, das 6h45 às 7h20, que não estava programado. Então, o que eu vou fazer para a semana que vem? A semana que vem vai ter que funcionar melhor. Então, eu vou deixar segunda, terça, das 7 às 8, eu consigo. Quarta, das 6h45 às 7h20. Quinta vai ser das 7 às 8. Então, eu tenho que me programar para quarta-feira, como eu chego mais tarde, de não ter a questão de roupas. Porque se eu tiver com essa pendência de roupas na quarta, na quinta-feira pela manhã eu vou ter que fazer se eu não tiver energia para fazer na quarta. E aí vai atrapalhar meu bloco estudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me programar para quarta-feira eu não ter trabalho com a roupa da casa, né? Com lavar roupas da casa. E sexta-feira deu certo. Quinta-feira é outro dia também que eu tenho atividade à noite. Então, também eu vou dar atenção a isso, de não colocar atividade no meu bloco encerramento em relação a lavar roupas da casa. Né? Como eu lavo sábado e domingo, para mim não vai ter problema nenhum, porque aí ainda vão ficar só 2 dias da semana sem atender esse campo. Então, cada um tem que fazer da forma como ficar melhor para você. A rotina é sua. Não tem como eu dizer, não, você vai ter que estudar das 7 às 8. Não existe isso, né? Não existe. Esses PDFs que eles mandam, né? Os cursinhos mandam. Eu sempre tive muito problema com isso. Mandam um PDF lá de 150 páginas que você tem que ler em uma semana. Não existe isso. Ou você vai ler correndo. Eu já tentei ler em uma semana. Eu simplesmente só li o PDF, eu não consultei artigos. Só que isso não fixa a matéria, né? Então você não vai ter um entendimento consolidado. A gente não está estudando com o edital aberto, a gente está estudando antes do edital. A gente já definiu a profissão e a gente está estudando antes do edital. Então a gente vai estudar com qualidade. Não quer dizer que a gente não vai ter velocidade, mas tem que ter qualidade e a velocidade vai vindo ao longo do tempo, tá? Outra coisa, como que eu estudo? Eu já estudei de diversas formas o meu material. Já fiz tudo digitado, não funcionou para mim, eu prefiro escrever. Quando eu escrevo, eu acabo fixando a matéria, então hoje eu só escrevo. Embora, assim, seja um pouco difícil depois de consultar os materiais, né, achar o conteúdo, mesmo assim, eu quando estou fazendo provas, eu lembro de como que eu escrevi. Então, para mim, essa maneira de estudar tem que ser essa. Se para você digitar é bom, tá ótimo, melhor ainda. Depois você só vai dar lá um Ctrl L e vai achar o seu material. Então, mas no meu caso, o método tem que ser de escrita. Eu já estudei por fichas, gostava, porque eu colocava post-its de temas, era de fácil busca, né? Já estudei por caderno, pegava um caderno e ia estudando aos longos e colocava os post-its com os temas também. E dessa vez eu resolvi estudar com folhas de ofício. Porque na última prova que eu fiz, os mapas mentais me ajudaram muito. Eu comprava aqueles cadernos de desenho bem simples e fazia mapas mentais enquanto eu assistia às aulas. E aquilo me ajudou bastante. Na hora da prova oral, eu lembrava daqueles mapas mentais. Eu tinha comprado mapas mentais prontos, mas os que fixaram melhor foram os mapas mentais que eu construí, tá? Então, tem gente que fixa com o mapa mental pronto. Eu prefiro construir. Eu tenho os prontos, às vezes eu consulto até para me dar umas ideias de como reduzir a informação dos meus mapas mentais, mas eu também produzo os mapas mentais. Tudo vai depender do tempo que você tem e de como você fixa mais, porque o importante é você lembrar da matéria na hora da prova. Então, não tem uma fórmula exata para todo mundo. Tem a fórmula que você vai aprender melhor. Então, como é que ficou? Vou pegar a pastinha aqui que caiu, só um minutinho aqui. Ó, eu comprei essa pastinha aqui, tá? Uma pastinha preta, na papelaria. E ela tem vários saquinhos, tá? Então, qual que é a minha ideia dessa vez, para facilitar? É fazer por matéria ou por temas, né? Claro, tem matérias mais extensas, aí você vai usar vários saquinhos.
Essa semana, como eu disse para vocês, eu estudei uma matéria para me dar aquela sensação de que eu estou aprendendo, que eu estou construindo um entendimento. Então, eu estudei registro de títulos e documentos e fiz os meus mapas mentais. Assim mesmo, né? Usando frente e verso das folhas, colocando marca-texto nas partes principais enquanto eu assistia a aula. O que eu usei para estudar? Eu usei o livro digital interativo do Estratégia. Este livro digital interativo do Estratégia, como é que ele funciona? Ele é o método que eu mais gostei, assim, de materiais que tem de cursos. Ele vem matéria escrita, depois tem um pouquinho de aula, depois tem matéria escrita de novo e depois tem questões. Mas isso você pode construir o seu livro digital interativo, não precisa fazer um livro, né? Mas se você não tiver o acesso a um curso pago, você pode pegar as aulas na internet. O Estratégia, como eu disse para vocês, ele tem praticamente todas as aulas do curso, elas estão disponíveis na internet de modo gratuito. O que acontece? O curso, ele organiza essas aulas, ele faz PDFs. Os PDFs eu confesso para vocês que eu não gostei, eu não uso porque eu acho muito denso e difícil de gravar. Mas os livros digitais interativos eu achei o melhor método. Então, como é que eu faço? Vou seguindo o livro ali porque está pronto, né? Mas quando menciono um artigo, eu vou no artigo e eu leio o artigo. Se o artigo é o artigo mais importante daquela matéria, eu copio o artigo e grifo o artigo. Então, toda vez que menciona um artigo na aula, eu abro o site na presidência, olho na lei, aquele artigo eu leio o artigo inteiro. Por quê? Porque nas provas, a primeira fase, a fase objetiva, eles cobram letra de lei. Então, você tem que conhecer os artigos. E às vezes eles mudam uma palavra só. Então, se você só lê material de cursinho e não lê efetivamente os artigos, você pode acabar se confundindo na hora da prova. E é uma maneira de redobrar, de fixar o material que eles estão te passando. Então, se você não tem acesso a esse livro digital interativo do Estratégia, como eu disse para vocês, a minha assinatura é até novembro. Se em novembro eu decidir não comprar outra assinatura, eu vou fazer dessa forma. Vou assistir a aula gratuita, vou ir anotando, né, parando as aulas, anotando o que é importante, vou consultar os artigos na internet, vou apontar da mesma forma e depois vou definir alguns dias para fazer questões. Site de questões, tem o Que Concursos, é um site muito bom de questões. Vocês podem assinar ele gratuitamente, só que ele tem um limite de questões por dia. Mas eu indico que vocês assinem ele gratuitamente no início, para vocês verem qual é a demanda que vocês têm. Caso aquelas questões gratuitas não sejam suficientes para vocês, aí sim vocês compram um plano. Mas estes planos são bem baratinhos, assim, são bem acessíveis, né? Eles parcelam no cartão e você compra o plano anual, é bem legal mesmo. E nas questões tem a resolução da questão, então você aprende bastante fazendo as questões. Eu sempre leio a resolução acertando ou errando, porque às vezes quando eu acerto com base em alguma coisa. Mas ali na resolução de questões pode ter um outro artigo que eu não me dei conta no momento da resolução da questão e eu acabo aprendendo um pouquinho mais, tá? Então, pessoal, essa foi a primeira semana de estudos com essa organização. Muita atenção no bloco despertar, porque eu inseri este momento de estudo no bloco despertar, e muita atenção também no bloco encerramento, porque o bloco encerramento você vai organizar o seu dia seguinte, ou seja, você vai ali evitar que pela manhã você faça atividades que não vão exigir a sua cognição, né? Exceto a atividade física, ali, uma oração, que você vai se sentir melhor durante o dia, porque você tem que estar com a mente boa, né? Eu mesma gosto de rezar o terço, porque eu me sinto melhor durante o dia. A atividade física, eu não gosto muito de atividade física, mas fazendo eu me sinto melhor, então eu acabo fazendo. Então, pela manhã eu sempre vou fazer coisas que vão me dar energia para o dia inteiro, para me sentir um pouco mais calma, me sentir melhor fisicamente, emocionalmente, com energia. Então, amanhã você vai construir o seu dia. Então, na noite,
você vai preparar o seu dia, seu outro dia, né? Então, o que eu vou fazer no meu bloco de encerramento? Eu vou organizar a roupa do outro dia, eu vou organizar o lanche do outro dia, eu vou deixar a água pronta do outro dia, eu vou, se eu tiver que lavar roupa, eu vou lavar a roupa à noite, ou vou estender a roupa à noite. Naquele momento que você pode dispor só de energia física e não precisa dispor de energia mental. Tá bem, gente? E aí, uns 30 minutos antes de você ir dormir, aí você começa a ficar um pouco mais calma, para você ir se aquietando para ter uma boa noite de sono também, que vai ser importante para a energia do dia seguinte, tá? Então, o que eu tinha para dizer para vocês era isso hoje, era o resumo da minha semana. E eu acredito que na quarta-feira eu vou fazer um novo vídeo para vocês. Então, a princípio eu vou tentar fazer quarta e sábado, mas também é uma rotina que eu estou inserindo na minha vida. Pode ser que ainda tenha alguns dias que não vai dar certo, mas é aquilo que eu digo para vocês, a gente tem que ter persistência e fazer dar certo. Sempre ter aquela análise, por que não deu certo, né? E verificar o motivo pelo qual não deu certo e tentar arrumar. Essa semana o meu problema foram as roupas, né? Então isso pode ser o problema de vocês ou pode ser outro. Então vocês vão ajustando, vocês têm que saber identificar o problema e não prejudicar os estudos. A partir do momento que você define o seu estudo, aquilo ali é o mais importante para você no seu dia, tá? Então eu vou ficar por aqui e tchau, tchau.